Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, graça e paz. Já vão compartilhando aí, enviando aí para os seus contatos, seus grupos, para que nós possamos iniciar mais um devocional, mais uma conexão das 6, para juntos aí crescermos e alcançarmos, né, um nível de maturidade e de avanço no reino de Deus. E eu sei que Deus vai nos abençoar. Hoje, dia 20 de fevereiro, nós estamos aqui para poder adorarmos a Deus. Eu quero convidar aqui, hoje é o Diácono Edson que vai ministrar. Eu sei que Deus vai estar aí falando através da vida dele. Vamos lá? Deixa eu virar a câmera aqui. Amém, pastor Luan. Amém, filhão. A câmera tá virada. Ué, então, esse negócio azul aí. Ainda bem que é azul, né? Ainda bem, ué. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe neste dia. Nos dê um dia abençoado com a sua presença em nosso coração. Amém? Como o pastor Luan já disse, vamos dar início ao nosso devocional. Hoje, dia 20 de fevereiro, como foi falado. Eu creio que Deus irá falar ao nosso coração, nos edificando cada dia mais, através da palavra, através do ensino e através do Espírito Santo. Amém? Hoje a palavra está no livro de 1 Pedro, seu capítulo 2, no verso 5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O suprimento do Espírito é essencial para a edificação da Igreja de Deus. E se o ministério fosse o melhor já produzido, sua forma externa e fervor ortodoxo, e se fosse mantido com perseverante consistência, ainda assim a igreja jamais seria edificada sem o Espírito Santo. Para edificar uma igreja é necessário vida. Somos pedras vivas de um templo vivo. De onde vem a vida, senão do sopro de Deus? Para edificar uma igreja é necessário luz. Mas de onde vem a luz, senão daquele que disse, haja luz? Para edificar uma igreja é necessário o amor, pois é o cimento que une as pedras vivas. E de onde vem o verdadeiro amor, senão do Espírito que derrama em nosso coração o amor de Jesus Cristo? Para edificar uma igreja
precisamos de santidade, pois uma igreja impura seria covil para o diabo, não um templo para Deus. Não um templo para Deus. E de onde vem a santidade, senão do Espírito Santo? Também é necessário zelo, pois Deus não habita numa casa fria. Amém? Aqui no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, seu verso 5, Pedro ele traz um ensinamento para nós, falando sobre a pedra viva. Essa pedra viva, se nós formos ler a fundo, representa Jesus Cristo. E nós, como cristãos em Cristo, nós também somos essa pedra, herdamos isso de Cristo. Herdamos esse privilégio de sermos pedra viva. E para que serve a pedra viva que Jesus nos colocou aqui? O porquê que Jesus nos trata como pedra viva? Por quê? Porque nós, cristãos, como pedra viva, em conjunto, estamos edificando uma igreja. Edificando um templo santo, edificando aquilo a qual Jesus veio cumprir. Eu creio que muitos lembram que quando Jesus ele chega diante dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, se não me falha a memória, no livro de Mateus, ele fala para eles derrubarem o templo, que em 3 dias Jesus edificaria outro. Eles até se assustaram, falaram, mas como pode? Levou anos para ser construído isso. Como que ele pode falar que vai derrubar e que em 3 dias ele edificava? Só que eles não entenderam que Jesus não estava falando de um templo físico, de um templo construído por pedras, um templo construído aqui na terra. Não, ele estava falando do templo, da sua própria vida, do seu próprio templo, que é o ser humano. Então, Jesus ele quis dizer que ele não moraria mais num templo feito por mão de homens, mas sim por templo feito por mão de Deus. E esse templo feito pela mão de Deus, naquela época que Jesus estava falando, seríamos nós. Os sacerdotes não conseguiram entender isso daí. E aqui em Pedro traz a mesma semelhança. Porque Jesus foi a pedra aprovada por Deus. Jesus foi a pedra edificada por Deus. Por isso que quando Jesus, afirma que a igreja, que quer dizer, implanta a igreja aqui na terra, ele olha para Pedro e ele tem Pedro como uma pedra. Então nós somos essas pedras, nós recebemos essa vida. E aqui ele está sendo bem claro, ó. Vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, não uma casa material, para ser sacerdócio santo. Então nós também temos esse privilégio de ser um sacerdote, porque Jesus ele também foi o sumo sacerdote, acima de tudo. Então nós temos esse privilégio. O que o sacerdote fazia antigamente? Oferecia o sacrifício de animais a Deus para poder purificar as pessoas. Agora nós, no tempo que vivemos, que recebemos o Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo e somos essa pedra viva que Jesus está nos tratando dessa forma, nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Mas tem alguns requisitos que precisamos cumprir para que isso aconteça na nossa vida. Aí ele fala, edificação da igreja. Se o ministério fosse melhor, já produzido, externo em fervor ortodoxo, e se fosse mantido com perseverante constância, ainda assim a igreja jamais seria edificada sem o Espírito Santo. Então ele quer dizer o quê? Que nós nada poderemos fazer se não tivermos a presença do Espírito Santo. Nada poderemos fazer se não buscarmos a presença do Espírito Santo. Ninguém pode fazer nada espiritual para o reino de Deus se não tiver a presença do Espírito Santo. Então, sem a presença do Espírito Santo, não temos vida em nós mesmos. Sem a presença do Espírito Santo, não podemos ter acesso ao céu.
Sem a presença do Espírito Santo, não podemos cumprir com aquilo que Jesus tem colocado. As pedras que somos nós é para a edificação de um templo espiritual. E através de nós, que somos pedra viva espiritualmente em Cristo, ligado em Cristo, ligado no trono, ligado no céu, nós temos o dever de edificar essa igreja. Mas não edificar só apenas com as pedras que já temos. Buscar outras que estão por aí necessitando da presença de Deus. Necessitando vir para a presença de Deus. Necessitando vir para fazer parte desta construção, dessa igreja espiritual em Cristo Jesus. Seu Espírito Santo. Para edificar uma igreja é necessário vida. E essa vida só vem de quem? Só vem de Deus. E se não tivermos vida espiritual em nós mesmos, somos apenas pedras mortas sem vida, sem sentido, sem objetivo. Só que Jesus não, ele morreu para nos dar um objetivo, para nos dar uma direção. E ele nos deu já. Ele já nos deu o Espírito Santo que nos traz vida. Senão de Deus. Para edificar na igreja é necessário luz. Mas de onde vem a luz, senão daquele que disse, haja luz? Deus. Então nós somos pedras vivas. Nós somos sacerdócio santo. Sacerdócio real. E qual que é a identidade da pedra viva? Diferente das pedras comuns, os crentes têm vida espiritual. Diferente das pedras comuns que nós vemos, nós temos essa vida espiritual em nós, pois fomos vivificados pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Senhor, pela fé na palavra, como ele ressuscitou. A edificação coletiva de todos nós, como pedra, os cristãos estão sendo construídos junto. Então não tem como construir uma casa com um tijolo só. Não tem como construir uma casa com uma pedra só. E também não tem como construir uma igreja com uma pedra só. Não tem como nós construir essa igreja espiritual dependendo de uma pessoa só. Vou dar um exemplo. Não tem como nós construir uma igreja espiritual esperando somente pelo pastor. Não tem como. Porque é um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Deus pode até capacitar o pastor, porque a obra é dele, a igreja é dele, tudo é dele, para que isso aconteça. Mas o sofrimento seria maior. E Jesus já pagou isso na cruz. Jesus já fez isso por nós. Jesus já fez isso pela igreja. Jesus já fez isso pelos cristãos, que somos nós. Então, a igreja ela tem que ser construída coletivamente em união. Não tem como nós construir uma igreja dependendo só de uma pessoa só. Não tem como nós construir uma igreja esperando só por um. Porque o mal nosso de hoje em dia, como cristão, é esperar pelo outro. Esse é o nosso mal. Esse é o nosso problema. Sempre esperamos pelo próximo. Sempre esperamos pelo outro. Sempre nos escoramos no outro. Não, isso, Deus, ele nos deu a capacidade para juntarmos nós tudo juntos e junto construímos aquilo que Deus tem preparado para nós, que é a Igreja Santa. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa vida e esquecemos do principal, compromisso com o reino de Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com vidas que estão perdidas por aí. Sacrifício espiritual. Em vez de sacrifício de animais, hoje nós oferecemos um sacrifício espiritual a Deus, agradável a Deus. Pode ser um sacrifício de oração, sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. Tudo que eu faço dentro da igreja se torna um sacrifício que eu estou fazendo para Cristo, para Deus, e edificando a igreja do Senhor. E isso é o que Jesus, por isso que Jesus ele nos trata como pedras vivas. Então nós temos essa vida em nós. Jesus ele nos deu. Então nós, cada um de nós somos uma pedra. E essa pedra serve para quê? Para edificar a igreja, para edificar o reino, para construir aquilo que Jesus veio e estabeleceu entre nós, para nós aqui na terra, a igreja eterna,
a igreja santa, sem erro, sem pecado, sem mácula. E de onde vem o verdadeiro amor? Senão do Espírito que derrama em nossos corações, o amor de Jesus Cristo. Para edificar uma igreja precisamos de santidade, pois uma igreja impura seria covil para o inimigo. Então aqui ele está sendo bem claro. Para podermos edificar uma igreja santa, precisamos ser santos. Para edificar uma igreja pura, precisamos ser puros. Para edificar uma igreja verdadeiramente em Cristo, precisamos nos separar de tudo aquilo que nos atrapalha. Precisamos deixar o amor de Cristo entrar em nossa vida. Precisamos deixar o amor de Deus entrar em nosso coração. Porque Jesus ele já nos deu o Espírito. E através do Espírito Santo, da busca, mais ainda pelo Espírito Santo, podemos alcançar o amor de Jesus Cristo. E de onde vem a santidade? Senão do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele está sendo bem claro. As pedras, elas têm que ser santas. Elas têm que ter santidade em sua vida. E essa santidade, ela só vem através do Espírito Santo. Essa santidade, ela só vem através do conhecimento da palavra. Essa santidade só vem através da busca pelo Espírito Santo. Essa santidade nós só alcançamos através de uma entrega, de um alinhamento com o céu, de um alinhamento com a palavra, de um alinhamento com o Espírito Santo. Que se não tivermos esse desejo em nossa vida, não conseguiremos alcançar a santidade que Jesus quer que nos alcançamos, para ter igreja santa, pura, imaculada, para o reino de Deus. Amém? Esta é a palavra desta manhã. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Quero convidar você a estar orando juntamente comigo, pedindo para que Deus venha falar cada vez mais ao nosso coração e edificar a nossa vida, nos dar uma direção para que possamos entender o verdadeiro sentido e a vontade do reino dos céus para a nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus Santo, ó Deus querido, eu lhe peço nesta noite, ó Deus Santo, ó Deus eterno, como pedras vivas diante do Senhor, ó Pai, queremos, ó Deus Santo, ó Deus querido, que o Senhor derrame cada vez mais o teu Espírito sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, nos dando um entendimento, ó Pai, para que possamos, ó Pai, crescer cada dia mais na sua presença, para que possamos, ó Pai Santo, ó Pai querido, cada dia mais buscar do céu um conhecimento maior para o nosso crescimento. Que possamos, meu Pai Santo, meu Pai querido, como pedras vivas, edificar cada dia mais a sua igreja. E procurar, meu Pai Santo, meu Pai querido, a buscar cada dia mais vida, mais pedras, para poder ter vida para o reino do Senhor. Então cria, meu Pai, em nosso coração um espírito de unidade. Cresça em nosso coração, meu Pai, esse amor, meu Pai Santo, meu Pai querido, que o Senhor tem, meu Pai, derramado sobre nós, para que possamos unidos, ó Pai, juntos, edificar o reino do Senhor, edificar a igreja do Senhor, edificar, ó Pai Santo, ó Pai querido, aquilo que o Senhor deseja. Pai, nos ensina também a nos separar das coisas, meu Pai, que nos atrapalha, a ter mais santidade, mais compromisso com o teu reino, com a tua palavra e com a tua igreja, meu Pai. É o que eu lhe peço nesta manhã, meu Pai. Guarda essa palavra em nosso coração e nos fala conosco cada dia mais, meu Pai, através da tua palavra e do teu Espírito, pois é o que nós lhe pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. E volta a palavra, pastor Luan. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa, palavra de alinhamento, palavra de direcionamento. E nós entendemos que somos pedras vivas, que nós estamos sendo utilizados para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, que nós estamos sendo utilizados para o crescimento da obra de Deus. Então seja útil. Peça para o Espírito Santo, me usa como esse instrumento, me usa como essa ferramenta, me usa através do teu Espírito Santo para que eu possa ser essa pedra de edificação. Hoje, dia 20 de fevereiro, nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. Pessoal, nós estamos em um desafio de ler a Bíblia em um ano. Ler toda a Bíblia
em um ano. Esse é o desafio que eu lancei à minha igreja e estou estendendo a todos que nos acompanham. E hoje, dia 20 de fevereiro, nós já estamos aí no livro de Números, capítulo 18, 19, 20 e 21. Nós faremos a leitura do capítulo 18 ao capítulo 21 de Números. Então eu quero desafiar você, eu quero convidar você a ler a palavra, a meditar na palavra. E juntos nós iremos avançando, rompendo e crescendo em Deus. Então, seja um leitor da palavra de Deus. E eu sei que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua casa, sua família. Uma ótima sexta-feira. Hoje às 19h30 nós temos a nossa Sexta Profética, continuando a nossa campanha da Sexta Profética, que está sendo sobrenatural, desfazendo as obras do diabo. E hoje o pastor André Nicomedes estará ministrando a palavra de Deus, sendo bênção para as nossas vidas. E eu quero convidar você a estar conosco hoje na Igreja Formosa, aqui em Pereira Barreto. Só vem, traga mais um e seja abençoado por Deus. Forte abraço e até logo mais, se assim Deus nos permitir.